Você já pensou que um simples cinto poderia carregar o poder de um império inteiro? Na Roma antiga, perder esse cinto era pior do que perder a própria vida. Ele não segurava só a espada, ele segurava o status, a honra, o direito de existir como cidadão. E quando um general arrancava o cinto de um soldado em público, não era só uma punição, era uma execução simbólica. Mas por que tanto medo de um pedaço de couro? A resposta está nos segredos que Roma nunca quis que você soubesse. E hoje, você vai descobrir. Nos tempos da Roma antiga, o cinto militar, chamado cingulum militare, era mais do que um acessório funcional. Era um símbolo de poder, masculinidade e cidadania. Muitos acreditam que ele servia apenas para segurar a espada, mas seu valor era quase sagrado. Soldados o usavam com orgulho, e perdê-lo em batalha era pior que ser ferido. O cinto carregava identidade, honra e status. E há registros de que certos generais faziam cerimônias de punição, arrancando esse cinto dos soldados, como se estivessem arrancando sua alma. O que havia nesse objeto que o tornava tão perigoso? O cingulum era colocado nos jovens soldados como uma espécie de batismo militar. Não era só vestir o cinto, era ser possuído pelo império. Muitos historiadores apontam que esse acessório era também um código visual para sinalizar dominação e obediência absoluta ao imperador. Os detalhes em bronze, o barulho das peças metálicas, tudo era pensado para impor respeito e até medo. Mais do que um traje, era um código vivo. Roma não queria que os cidadãos comuns entendessem essa dimensão simbólica. O cinto moldava não só o corpo, mas a mente do guerreiro. Se essa revelação te fez enxergar que por trás de um simples cinto havia uma máquina invisível de controle mental, então você já está entre os poucos que conseguem ler nas entrelinhas da história. Agora me diga, quantos vídeos realmente te entregam uma verdade como essa? Se isso te impactou de verdade, deixa seu like. Não por costume, mas como forma de dizer: eu vi o que Roma tentou esconder. E se você quer continuar desenterrando segredos que foram apagados por séculos, se inscreve no canal. Aqui a história não é contada, ela é revelada. O mais curioso, o design do cinto romano não nasceu em Roma. Vários achados arqueológicos mostram que ele foi inspirado em acessórios usados por tribos germânicas e trácias, os mesmos povos que Roma chamava de bárbaros. Mas o império não queria admitir que sua insígnia de honra vinha dos seus inimigos. Por isso apagaram essa origem nos registros oficiais. A apropriação cultural era comum, mas quando envolvia um símbolo tão potente, Roma preferia reescrever a história. O que era honra talvez tenha sido cópia. E isso, para os romanos, era uma vergonha inconfessável. Imagine caminhar por uma cidade romana e ouvir o som do metal batendo no couro enquanto um legionário se aproxima. Não era apenas barulho, era linguagem. O cinto avisava quem estava chegando e qual o seu posto. Os soldados personalizavam seus cintos com pequenos pingentes e placas, cada uma com uma função. Algumas protegiam, outras humilhavam. Alguns estudiosos dizem que havia amuletos escondidos entre as dobras para afastar maus espíritos. O cinto contava a Mei, história do guerreiro sem ele precisar abrir a boca. E Roma nunca quis que o povo decifrasse essa linguagem secreta. Com a queda do império e a ascensão do cristianismo, o cinto romano foi considerado um artefato pagão e símbolo de vaidade e violência. A igreja tratou de apagar sua simbologia, tanto física quanto espiritualmente. Muitos cintos foram derretidos, destruídos ou escondidos em criptas. A ideia era apagar o passado militarista e instaurar a humildade. Mas por que tanto medo de um pedaço de couro? Talvez porque esse cinto guardasse símbolos antigos demais, ligados a cultos esquecidos e poderes que a nova ordem não queria ressuscitar. Roma não quis explicar, preferiu silenciar. Fontes raras mencionam que alguns cintos eram usados em cerimônias noturnas, longe dos olhos do povo. Há registros de rituais onde o cinto era passado de um guerreiro a outro, com palavras sagradas e marcas ritualísticas. Em certos casos, o couro era tingido com sangue de inimigos derrotados, como forma de selar juramentos de vingança ou fidelidade. Esses rituais foram sistematicamente apagados dos anais oficiais. Roma não queria ser associada a práticas tribais.
Mas em cavernas e templos abandonados, inscrições ainda contam essas histórias esquecidas. O cinto não era só uma fivela, era uma chave. O deus Marte, patrono da guerra romana, tinha uma forte ligação simbólica com o cinto dos soldados. Algumas representações mostram o próprio deus usando um cingulum cravejado, com símbolos astrais e invocações de proteção. Sacerdotes de Marte utilizavam cintos semelhantes em festivais como o equinócio da primavera, pedindo bênçãos para as campanhas militares. Há quem diga que esses acessórios guardavam fragmentos de rochas sagradas colhidas em campos de batalha antigos. Mas a Igreja, mais uma vez, tratou de apagar essa conexão divina, temendo que o culto à guerra ressurgisse como fé. Roma deixou o mistério sem resposta. Em Roma, ser despojado do cinto era uma das maiores humilhações que um soldado podia sofrer. Mais do que perder a espada, era perder o direito de lutar. Alguns relatos apontam que a retirada do cinto era pública, diante da tropa, e muitas vezes acompanhada de chicotadas. Era um ritual de exclusão, uma morte simbólica. O soldado se tornava nu diante da legião. E mesmo que voltasse ao serviço, sua honra jamais era recuperada. Esse castigo era tão brutal que muitos preferiam o suicídio. O Império sabia. Quebrar a alma de um guerreiro era mais eficaz do que quebrar seu corpo. Herdeiros de grandes generais romanos tinham o direito de receber o cinto de seus pais, mas em muitos casos, isso era vetado por ordens superiores. O motivo? Alguns cintos carregavam inscrições ocultas, símbolos de linhagens secretas e pactos que não deviam continuar. Há registros de que certos acessórios foram trancados em cofres do Senado ou entregues a oráculos para serem selados espiritualmente. O cinto deixava de ser apenas uma herança, virava um artefato perigoso, um fragmento de poder que poderia reacender velhas guerras. Roma não destruiu esses cintos, apenas os escondeu. E isso diz muito. Recentes escavações em sítios arqueológicos italianos revelaram cintos intactos com inscrições que não batem com nenhum latim conhecido. Alguns estudiosos acreditam que se trata de uma linguagem perdida, talvez mágica. Outros afirmam que são códigos militares jamais decifrados. O fato é, Roma pode ter enterrado o mistério, mas o tempo o desenterra. E com o avanço da arqueologia e da tecnologia, talvez estejamos mais próximos de descobrir o que o Império tentou esconder por séculos. O cinto para Roma era um segredo com fivela. E agora que ele foi reaberto, o que mais está prestes a sair de dentro? No fim das contas, o cingulum era muito mais do que um pedaço de couro com fivelas. Era um instrumento de poder psicológico, um ritual silencioso de posse, um símbolo de domínio que falava mais alto que 1000 palavras. Roma, com toda a sua glória e brutalidade, sabia usar símbolos como armas. E o cinto era uma das mais eficazes. Ele não apenas marcava o corpo, mas moldava a alma do guerreiro. Era uma fronteira invisível entre o homem comum e o soldado do Império. E o mais perturbador é que mesmo hoje, séculos depois da queda de Roma, continuamos usando símbolos que carregam significados ocultos, às vezes sem nem perceber. O cinto romano nos lembra que o controle nem sempre se impõe pela força, mas pelos códigos que vestimos sem questionar. A verdadeira pergunta não é por que Roma escondeu isso. A verdadeira pergunta é: quantos outros símbolos você ainda carrega, sem saber o que eles realmente significam? Roma caiu, mas os códigos continuam entre nós. Se esse vídeo te entregou algo novo, se ele te fez enxergar que até um simples cinto pode carregar um império inteiro de significados, então retribui com um gesto simples, mas poderoso. Deixa seu like. Não por vaidade, mas porque cada clique seu mostra ao algoritmo que vale a pena contar histórias que transformam. E se você sentiu que algo mudou na forma como você vê a história, que agora você enxerga o que estava escondido nas entrelinhas, se inscreve no canal. Aqui, cada vídeo não é só informação, é uma experiência, uma jornada de transformação através do passado, e ela só está começando.